Olá pessoal, estamos lá com você com o dinheiro de hoje. Hoje batendo um papo com o André Colares, CEO da Smart House Investments, falando sobre o mercado de ativos alternativos. Vamos falar um pouco sobre real estate, vamos falar um pouco sobre stressed assets, vamos falar, enfim, sobre aqueles investimentos para pensar um pouco fora da caixa, sempre cumprindo aqui a missão do programa de fazer você um investidor melhor a cada dia, trazendo esses assuntos que fazem você pensar sua carteira de investimentos de uma forma diferente. André, é um prazer recebê-lo aqui no Você com o Dinheiro de hoje. Eu que agradeço, é um honra enorme estar aqui, acompanho o canal e estou muito feliz de estar aqui, podendo contribuir um pouquinho aqui com você e com nossos espectadores. Vamos começar. Eu queria que você começasse apresentando a Smart House, justamente trazendo essa ideia do real estate como esse pé inicial em investimentos alternativos. A gente sabe que no mercado americano, por exemplo, a gente tem um mercado REITs muito mais consolidado, mas a gente tem até uma questão super curiosa, né? Que a gente tem um mercado muito menor em FIIs aqui no Brasil, mas com quase o mesmo número de fundos. Então a gente já consegue ter uma diversidade nesses investimentos, o que é muito bacana. E aí eu queria ouvir um pouco da perspectiva de vocês, de como como pensar esse investimento, quais oportunidades vocês foram encontrando para compor o que hoje é a Smart House. Que legal. Primeiro, acho que o mercado americano ele é muito mais maior que o Brasil em questão monetária, né? Questão de baixa capital. Então, realmente, o mercado lá ele tem muito mais liquidez, os rates são muito maiores. Quanto a essa questão daqui ter muitos ativos, ter vários ativos, lá nos Estados Unidos, as empresas de investimento elas já são mais antigas. Então já teve um período maior de mercado, já teve alguma consolidação, são menos players, que agora está até começando no Brasil, essa consolidação, essa diminuição das gestoras aí. São menos players, são players mais robustos, mas os fundos, os rates têm mais capital, bem mais capital. E quando vocês foram começar a Smart House, vocês começaram com um conjunto de investimentos próprios, etc. Mas que tipo de gap vocês encontraram no mercado para pensar um novo fundo imobiliário e demais investimentos dentro de real estate aqui no Brasil? Na verdade, a gente começou a fazer real estate com capital próprio, né? Real estate foi a minha base de formação como empreendedor. Eu comecei fazendo isso ainda durante a faculdade. Eu sou de uma formação acadêmica muito peculiar para as áreas, para um financista. Eu sou formado em medicina, então totalmente diferente. Durante o curso eu comecei a fazer o real estate, o mercado imobiliário. Acabei me apaixonando, acabou dando certo, muito certo. E a gente só veio para o mercado hoje com veículo listado, né? E quando eu já com mais de 10 anos de experiência no mercado imobiliário, tendo alocado capital próprio, sendo bem sucedido com alocações de capital próprio, e aí sim vindo para o mercado com um passo maior de profissionalização e trazendo a tese. Quando essa questão do diferencial que você colocou, quando a gente foi trabalhar, a gente pegou nosso planejamento e foi trabalhar com essa listagem, a gente queria construir um fundo listado feito por quem realmente começou no real estate. Hoje a maioria dos fundos eles são de profissionais que vieram do mercado. São do mercado financeiro e que entram em tese de real estate. Eu queria uma aproximação diferente, que a gente que veio do real estate mesmo, de raiz, entrasse no mercado. Isso parece pouca diferença, mas na minha visão, na minha humilde visão, traz muita diferença. O mercado imobiliário ele tem muita particularidade, é muito peculiar e tem muita particularidade, e é um mercado essencialmente local. Às vezes tem alguns tipos, não alguns tipos, mas assim, algumas decisões que você toma, quanto à alocação de capital, quanto à hora de lançar, quanto à hora de segurar, quanto precificação de produto, quanto parceria ou não com outros incorporadores, quanto a regiões específicas, que elas fazem muito diferença no lucro que você tem no empreendimento. E assim, é difícil a pessoa, lógico que tem ótimos alocadores de capital no mercado financeiro, na área de real estate, mas eu acredito que os melhores alocadores de capital são aqueles que têm uma experiência muito grande com o imobiliário. Tanto é que você vê as grandes empresas imobiliárias no Brasil que sobreviveram aos ciclos econômicos que são muito agressivos aqui no nosso país, infelizmente, elas são aquelas que são empresas de dono, são empresas que tocada com o dono ali bem próximo, são aquela tocada com alocação de capital muito bem feita, com as decisões muito pautadas no feeling e naquela experiência pregressa. Então, a grande lacuna que eu enxerguei no mercado era
trazer alguém, era a nossa capacidade de alocação de capital no real estate, vindo da nossa base do mercado imobiliário mesmo. Então, por isso que a gente quis fazer um fundo assim. E eu acho que tem um ponto aí, especialmente na minha vida acadêmica, gosto muito de olhar fundos e usar esses fundos como, especialmente por causa dos dados secundários dos fundos, né, como instrumento de experimentos e pesquisa, né? E eu fico sempre olhando e me questiono muito sobre a capacidade de gerar valor na seleção de ativos que estão líquidos no mercado. Eu tenho um pouco a sensação de quando você monta, por exemplo, um FI aqui no Brasil, vindo estritamente do mercado de capitais, você está tentando gerar valor no stock picking, que olha, eu vou comprar a laje no Pátio Malzone aqui e vou alugar um pouco melhor, porque... Nem alugar um pouco melhor, eu vou comprar e montar a melhor carteira possível. Puxa, é difícil você gerar alfa simplesmente na seleção. Então, quando você conhece do mercado e aí você vai, por exemplo, para um desenvolvimento, você não gera alfa só pela seleção, você vai gerar valor naquele portfólio. E aí isso faz muita diferença também, né? Concordo plenamente com o que você falou. É muito difícil gerar um alfa importante na seleção de ativos que eles não têm grandes diferenciais competitivos para quem aloca capital. Então, por exemplo, você deu um exemplo do Pátio Malzone ou qualquer outro prédio em Faria Lima. No final das contas, a sua decisão de compra ou a decisão de venda vai ser pautada em precificação. E se é um ativo que está aberto para todo mundo, qual que é seu diferencial de comprar ele num preço muito barato para você conseguir ter uma liquidez, ter um retorno importante? Isso não tem muita capacidade de alfa na minha visão. Assim como, por exemplo, o mercado de fundos que são mais voltados para a dívida. É difícil você ter... os fundos cresceram muito, isso é legal, porque isso aí é um grande fomentador do mercado imobiliário em si, mas se você compra dívida, se você faz CRI, se você compra dívida secundária, se você não tem uma capacidade de originar produtos, é difícil você, por exemplo, no mercado secundário, comprar bons papéis. Os bons papéis já estão alocados, já vão estar alocados em outros fundos, quem originou. Então, assim, é um mercado difícil. A grande geração de valor do mercado imobiliário, ela está no desenvolvimento do produto, no desenvolvimento imobiliário e também no desenvolvimento de uma dívida se você origina ela, sabe? Muito bem tomada, com as garantias certas, com o produto certo. Então, assim, o grande problema de uma parte dos fundos é que, como você falou, é muito difícil gerar alfa quando você tem muita competição e você não tem um diferencial competitivo. E o grande diferencial competitivo no mercado, principalmente agora que, como o fundo imobiliário cresceu muito no Brasil, então tem mais os alocadores de capital têm mais acesso à liquidez e uma liquidez de capital permanente dentro do fundo, né? Porque você não saca um investimento, você só vende sua cota, a não ser que tiver uma amortização na mesa mais raro, você não tem grande diferencial o dinheiro que você tem, é pela capacidade de desenvolver um bom produto ou uma boa dívida, basicamente. Então eu concordo bastante com essa linha de raciocínio que você falou. E o que vocês olham em termos de oportunidade de desenvolvimento hoje? A gente é mais focado em cidades, para a incorporação imobiliária, cidades grandes, capitais, ou cidades grandes, mas, por exemplo, Campinas, que é uma região que não é uma capital, mas é como se fosse por índice econômico e por determinados fatores. Na incorporação, que é basicamente para quem não entende tanto, são os prédios, são as casinhas, são os sobrados, mas assim, a incorporação tradicional, não loteamento, que é outra área que a gente atua. Eu acho que o mercado em cidades maiores, ele é, primeiro, mais líquido, segundo, mais seguro e terceiro, você consegue fazer uma alocação de capital mais expressiva. Cidades pequenas, no Brasil, eles têm um complicador que é a dificuldade de precificação. Então, assim, as pessoas têm uma renda mais limitada, na maioria dos casos, eles têm uma renda mais limitada, tem menos gente para comprar seu imóvel e tem menos ponta de liquidez. E qual que é o grande problema? Lembra, o Brasil ele tem muitos ciclos macroeconômicos. Infelizmente, por mais que a inflação tenha controlado nos últimos anos, a gente tem feito um trabalho aí de controle da inflação. Você pega, por exemplo, uma pandemia, que é um evento recente que a gente viveu, o custo de material de construção subiu demais. Então, se você estava posicionado em empreendimentos, em cidades, você não tem capacidade de reprecificação, de você acompanhar o mercado, ter pessoas que aguentam comprar um pouco mais caro, assim, foi uma safra que muita gente tomou prejuízo. Então, assim, a nossa alocação de capital, quando você aloca o seu próprio capital, que foi o caso que a gente fez a vida inteira, você tem que ser criterioso. Quando você aloca o capital dos outros, você tem que ser 3 vezes mais criterioso, né? Ou 30, não sei. Mas, enfim,
a alocação nossa, por isso, pela questão da segurança, ela é mais voltada para cidades maiores. Eu não acredito tanto no negócio, em negócios para incorporação, que, logicamente, se você for fazer um empreendimento, outro, mas assim, com volume, eu acho que a maior parte da alocação tem que ser cidades maiores e cidades importantes. Quanto ao loteamento, eu acho que o loteamento no Brasil é um business um pouco diferente, que a gente sempre fala, o loteamento é uma mistura de negócio imobiliário com negócio financeiro. Uma grande parte da sua receita, não só receita, mas lucratividade, ela vem do financiamento que você faz ao cliente. Como você não tem muita forma de financiamento nos bancos tradicionais, o funding quem faz são as próprias loteadoras. Como você financia o cliente no longo prazo, você tem uns juros que, na hora que você faz um resultado, depois de 3, 4 anos dessa carteira, que é um juros bem relevante, bem importante e corrobora com os resultados positivos do empreendimento. Então, o loteamento é um pouco mais resiliente nesse sentido. Ele é mais comum também comum em cidades médias, eu vou te falar, cidades médias também é uma boa alocação de capital, obviamente se bem feito, e aí pela essa questão do financeiro e por também a questão de disponibilidade de terrenos, né? Porque nas cidades grandes é mais difícil a disponibilidade de terreno. Loteamentos ou condomínio de lote são terrenos grandes e tal, é mais difícil achar. E aí eu acho que também são bons negócios e bem feitos em cidades médias. E aí você traz um ponto, que é essa questão de disponibilidade de terreno, é uma pergunta que eu ia trazer. A gente tem aqui, pega o cenário de São Paulo. São Paulo capital, né? Capital, capital. A gente vai falar de cidades médias também daqui a pouco, não, mas fechado. Que eu estou pensando é o seguinte, a gente tem aqui, está inclusive gravando aqui no eixo JK Faria Lima, etc. A gente tem uma demanda grande aqui e faltam terrenos. Então, geralmente os empreendimentos são construídos você derruba a edificação que estava lá e sobe um prédio que geralmente mal cabe à torre, né? Você tem... eu estava vendo esse fim de semana, inclusive, alguns imóveis e não existe mais área de condomínio. A entrada do prédio é a entrada do edifício já. Né? Tão restritas que estão essas áreas. A gente tem um trade-off que onde você tem mais área disponível, geralmente são as áreas menos demandadas. E aí a gente tem visto aqui em São Paulo, por exemplo, uma expansão das construções nesses eixos um pouco mais afastados. Então, a gente tem empreendimentos de luxo ali naquele trecho Cidade Jardim, mais adiante. Agora, a gente teve o projeto do Parque Global saindo do papel. Como é esse trade-off, olhando a sua experiência de mercado imobiliário, como é esse trade-off em achar a área de desenvolvimento? Se eu tento pegar mais próximo de onde já há muita demanda, mas aí eventualmente eu vou pagar muito caro e eventualmente vou ter restrições muito grandes ao projeto. Se eu busco áreas um pouco mais afastadas apostando nessa valorização, ou no contraponto, apostar na valorização eventualmente você ficar exposto pensando na terminologia de mercado financeiro mesmo, né? Você vai ficar exposto numa especulação que não é uma ponta que você vai conseguir controlar, fazer uma boa gestão de risco. Como é que vocês olham esse ponto da localização entre pagar caro numa área que já é boa, que eventualmente vai ficar com menos espaço de valorização, ou tentar acertar a mosca do olho azul de acertar o lugar da expansão? Interessante, mas assim, partindo de um pressuposto que é importante contextualizar. Esses empreendimentos que você falou que são de luxo em áreas um pouco mais afastadas, igual você falou, então, no eixo aqui não, do eixo da Itaim ou esses bairros aqui mais próximos, eles são empreendimentos que eles não fazem sentido por si só ser lançado avulso. Tanto o Cidade Jardim, que é um complexo, que tem um residencial, tem um comercial, tem um shopping, né, que é um shopping AAA, quanto o Parque Global, que é um mega projeto, tem muita coisa integrada lá dentro, eles usam um conceito que é a pessoa que praticamente trabalha, vive e assim, usa aquilo ali, entendeu? Então, um tipo de empreendimento desse de altíssimo padrão, em áreas mais afastadas, eles têm que dotar toda a infraestrutura e eles têm que ter uma âncora para conseguir justificar que os clientes vão para lá. Então, quando eu estava colocando isso, vamos falar dos imóveis mais caros, vamos para uma região um pouco mais afastada ou vamos para essa região mais central, mas é mais caro. Foi basicamente a pergunta que você fez. Para ir para essa região mais afastada, eu tenho que fazer um mega empreendimento, eu tenho que fazer um conceito, eu tenho que integrar mais coisa.
Se eu falo de uma torre aqui no Itaim, que você falou que visitou, aceita pela localização, pela região, por toda a malha de lazer, de entretenimento, de tudo que você tem próximo à Faria Lima e tudo mais, o grande centro de trabalho, enfim, não precisa toda essa infraestrutura, é o que você falou. É um terreno tão valorizado que já começa praticamente o prédio, mal tem área de condomínio, assim, né? Então, assim, agora, o dever nosso de quem desenvolve imóvel é arbitrar essas questões com risco. Então, por exemplo, o grande lance do incorporador, o grande retorno de capital é, por exemplo, você conseguir arrumar, você vai fazer um projeto no Itaim, você conseguir um bom projeto, você conseguir um bom terreno, fazer um bom projeto, colocar um design legal, conseguir gerar valor agregado, pagar o preço certo que justifica a alocação de capital. Então, assim, é esse dever de casa. Assim como se você for fazer um incorporador que opta por fazer um projeto desses integrado e grande, apostando, aí tem que fazer um negócio integrado, tem que fazer uma coisa que ali tem um vetor que está no vetor de crescimento, tem que fazer ali, vou fazer um mega empreendimento, eu vou fazer um empreendimento que a pessoa vive, mas tem toda a infraestrutura, eu vou trazer âncoras, são projetos muito diferentes, entendeu? E o incorporador sempre tem um desenho que é o quê? Primeiro, fazer um produto que atenda às necessidades específicas do cliente, mas sempre contextualizar com a região e com o cliente que ele quer. Por isso que a gente fala que o mercado imobiliário ele é essencialmente local. E a gente fala local, o mercado local é essencialmente... O mercado imobiliário ele é essencialmente local na capital. Em São Paulo, o mercado é tão local que bairros são como cidades aqui, ou regiões são como cidades. Então, às vezes, o mercado imobiliário de Itaim é totalmente diferente do mercado imobiliário ali dessa área de Cidade Jardim, por exemplo. Então, assim, é muito específico. E a gente tem que sempre antever tendências e tentar entregar o melhor produto para o cliente para conseguir valor agregado. E você tinha comentado sobre desenvolvimento em cidades médias e o próprio conceito de loteamento e como esse produto é diferente de uma incorporação, por exemplo, padrão. Com a oscilação vinda do Covid-19, né, pós-pandemia, a gente tinha visto aquele fluxo de pessoas buscando mais área construída, a gente tinha vindo logo antes de uma busca por unidades cada vez menores, e aí você começa a olhar para a oportunidade de estar, eventualmente, a 30, 40 minutos daquele centro de referência, mas com áreas maiores, espaço para estar num loteamento, vivendo um condomínio loteado. Essa tendência se confirmou, essa migração hoje está forte, e como os empreendimentos nessas cidades médias têm se desenvolvido? É o seguinte, esse fenômeno habitacional e demográfico, ele é muito diferente de uma cidade muito grande para uma cidade média, igual você falou. Por exemplo, essa busca por estúdios, que nos últimos 5, 7 anos foi bem demandada em São Paulo, isso além dessa questão do querer, imóvel em São Paulo ficou muito caro. Então ele não estava acessível para a maior parte das pessoas. E as pessoas topavam dentro de um target, porque imóvel não adianta o cliente querer comprar, tem que ver onde é que cabe na renda, no poder de compra. Então, a pessoa topava pagar, morar em uma coisa, por exemplo, um ticket de exemplo, 300, 500 mil, topava morar num apartamento menor, mas numa região muito bem localizada, que tem toda a malha ali ao lado que atenda a ela. Isso era uma tendência do mercado. Os estúdios em São Paulo, de maneira geral, foram super ofertados. Teve uma oferta muito grande, teve uma questão de legislação e tudo mais, teve muitas incorporadoras lançando e teve uma oferta importante. Beleza, isso era uma tendência. A pandemia aí agora que teve um pouco da mudança cultural, teve um pouco mais do costume das pessoas fazer um home office, teve as pessoas buscando um pouco mais de qualidade de vida. No momento em si da pandemia, teve até quem tinha juntado um dinheiro, tinha aquele, e aí, vou morrer, eu não aproveitei, vou gastar um pouquinho mais no imóvel, também no imóvel de lazer. Então, isso valorizou muito os loteamentos. Na pandemia, valorizaram muito em geral, por causa dessa busca por mais qualidade. Você me perguntou das cidades médias. As cidades médias, elas andam por fatores muito diferentes. Nas cidades médias, por exemplo, estúdio não faz tanto sentido. A pessoa não topa morar num apartamento de 30 metros, de 25, na maioria das cidades médias. Por quê? Porque as distâncias, elas não se justificam.
uma cidade média, a pessoa para ir, às vezes, de um lugar para o outro vai gastar 10 minutos. É diferente de São Paulo, que às vezes gasta 1 hora e meia. Então, as pessoas gastar preferem... 15 para morar numa casa espaçosa. Exatamente, as pessoas preferem morar num imóvel maior, e que essa distância não é tão considerável. Fora que em cidades médias o imóvel é bem mais barato na média que São Paulo. Então, ainda tem que, como o imóvel é mais barato, as pessoas conseguem comprar um imóvel maior. Então, na questão do loteamento, a cidade média, e eu estou falando aqui, assim, na maioria, né? Claro que tem situações específicas, mas a maioria das pessoas da cidade média, elas preferem casa do que apartamento. É uma questão cultural, é mais enraizado a questão de casa. Então, o loteamento ele é bem demandado por essa vontade que a maioria das pessoas tem de morar em casa, de comprar um lote, de construir a casa dos sonhos aos poucos, tem muito isso. E assim, em cidades médias, arrisco falar que a maioria das pessoas que tem a possibilidade de escolher, elas vão para um lote ou uma casa. Então isso é bem diferente. É o que eu te falei, o mercado imobiliário é muito específico, é muito local, é muito regional, depende de muita coisa. Agora, você comentou também sobre a percepção e gestão de risco quando você está fazendo a aplicação com seu dinheiro próprio e quando você vai fazer a aplicação com o dinheiro do outro, né? Que de fato é muito mais angustiante. Ninguém quer perder o próprio dinheiro, né? Mas é muito mais angustiante você perder o dinheiro do outro. Mas me conta uma coisa, como é que veio a ideia de montar um fundo, né? Vocês já estavam rodando há um tempo os seus próprios investimentos. O que deu assim de vocês, não, deixa eu listar esse fundo e olhar um pouco para o mercado e levar isso para a bolsa? O mercado de capital, ele é um criador de riqueza muito grande. Obviamente, além do acesso a capital, além de poder operar com mais dinheiro, de poder ter ganhos relativos a isso, tem uma questão também de validação e credibilidade. Você entrar no mercado de capital é muito difícil, a empresa tem que ter bem organizada, os ativos têm que ser bem organizados, o fundo tem todo um compliance. O Brasil é bem organizado em relação a isso. Acho que o mercado geral, mas falando do Brasil, isso te traz muita autoridade, te traz acesso a novos negócios, te traz acesso à oportunidade, o mercado te enxerga de uma maneira diferente. Então, assim, além do ganho financeiro, além do ganho de credibilidade, eu tenho uma série de ganhos secundários no processo de construir um veículo listado, um veículo listado na Bolsa. Então, para a gente, como empresa de investimento, foi muito importante. E eu marco isso para a gente até um marco, porque eu acho que a gente praticamente se tornou, a gente era uma empresa de investimento com capital próprio, que aplicava aí no real estate, aplica no mercado de ativos estressados, tem um ativo importante na área de mineração. Eu sou cofundador da empresa de mineração de lítio, aplica um pouco em compra de private equity, compra de empresa, mas sempre com capital próprio. Só que acessar o mercado foi muito importante para a gente. E, além de tudo isso que trouxe, o que eu queria fazer? Eu acho que sempre quando você lança uma coisa, você tem que ter um diferencial. Foi o que a gente vendeu muito para o mercado. Vamos construir um fundo imobiliário, mas feito de quem é a vida inteira do real estate. Não do mercado financeiro fazendo real estate. O real estate indo para o mercado financeiro. Então foi isso. Essa foi a janela que eu enxerguei para ter um diferencial de alocação de capital. A alocação de capital é criada em produtos que a gente desenvolve. Isso faz muita diferença para mim, porque aquele gerador de valor é o maximizador de valor que a gente estava conversando mais cedo. E para ter todos esses benefícios que eu falei do mercado de capitais para a empresa nossa de investimento. Conta um pouquinho sobre você se importaria de contar um pouquinho sobre esses produtos que vocês desenvolveram então dentro do fundo? Não. Por favor. Na verdade, a gente tem hoje um land bank construído que deixou assim já sinalizado de entrada no fundo, né? Que o fundo imobiliário a gente vai fazendo ofertas, né? Então você começa com oferta, vai aumentando. Então a gente trouxe mais 3 bi de empreendimentos a serem lançados, mas você não traz 1.0 porque você começa com cheque menor. E já deixamos sinalizado isso, vamos trazendo mais ativos para poder aumentar o fundo e crescer o trabalho, mas a gente trouxe ativos que a gente já tinha desenvolvido, que a gente faria ou via mercado de capitais ou via capital próprio. Então, assim, é um negócio que muito bem alocado, muito bem desenvolvido e é um fruto de trabalho de anos, porque o grande ponto do Brasil também do mercado imobiliário, por um lado é ruim pela burocracia e tempo, mas por outro é uma barreira competitiva. Bons produtos às vezes demoram 2, 3, 4, 5 anos para provar. Então isso já cria uma barreira natural que um alocador de capital do mercado financeiro, para ele originar um produto, como que ele vai esperar 4 anos para... É difícil, entendeu? Você tem uma barreira natural dessa barreira de entrada do tempo para se aprovar.
Então, tem alguns empreendimentos que a gente estava desenvolvendo há anos. Então, a gente trouxe um portfólio bem legal e a gente acredita que vai trazer muito resultado. Isso você trouxe um ponto que também é fundamental. Você já tinha combinado o jogo que você teria novos projetos ao longo do tempo, novas emissões previamente. Porque muitas vezes o gestor olha assim e fala, poxa, apareceu uma oportunidade no mercado justamente quando a cota está valendo metade do valor patrimonial, né? Aí você faz uma emissão a meio valor patrimonial e arrebenta o preço médio de todos os cotistas que já estavam lá antes. Então você ter um cronograma pré-combinado com o mercado de projetos ajuda muito a que o investidor se programe e entenda o que ele está comprando também. E o ponto é que a gente fez uma coisa um pouco diferente dos outros fundos. Às vezes os outros fundos fazem, quando vão fazer uma oferta, eles têm uma indicação do que eles querem alocar o capital, mas você primeiro tem o dinheiro para depois alocar. A alocação de capital é uma ciência que eu acho que ela tem que ser feita de maneira muito sistemática. É muito mais fácil você alocar o capital quando você já tem o produto, para aí sim pôr o dinheiro, do que o dia que você está com dinheiro para resolver descobrir onde é que você vai alocar. Parece simples, mas não é. Obviamente que a falta de dinheiro ela é prejudicial, muito prejudicial, mas o excesso de liquidez, ou então a liquidez, você tendo que alocar sem ter produto ou precisando ter pressa para alocar produto, porque quando qualquer um que investe no fundo imobiliário quer lá seus dividendos, né? O dinheiro parado não vai render numa taxa que não remunera, né, o seu cotista, ou pelo menos não remunera eficientemente. Se o cotista contrata um gestor para deixar o dinheiro parado, é melhor não contratar ele mesmo aloca, né? Não é uma coisa mais... Então faz sentido, você tem que gerar valor alocando bem seu capital. Mas se você não tem um produto, se você está com a liquidez, se você precisa alocar, quando você precisa alocar, é problemático. Tanto é que a gente viu, por exemplo, nós estamos falando aqui de real estate, mas isso é quase uma máxima para qualquer alocação de capital. A gente viu a safra, por exemplo, dos IPOs de 2006, lá aquela época que teve um tanto de IPO de consultora no Brasil, 2006, 2007 e tal, aquele oba-oba. Grande parte se tornaram extremamente, foram companhias que foram mal sucedidas, que não performaram o que tinham prometido. E uma parte disso foi porque, pelo excesso de capital, captaram muito no IPO, foram ver como é que alocava, incharam muito rápido, fazer qualquer produto, começa a baixar a barreira de retorno de capital estimada em um projeto, começa a subestimar as complexidades operacionais e de engenharia, e você já sabe o que aconteceu. Infelizmente, grande parte, foram mal sucedidas em suas alocações de capital, seguraram e tudo mais. Então, é o ponto. Eu acho que é mais fácil construir. O que eu acho que a gente tem um diferencial no fundo quando as pessoas me perguntam do mercado? É mais fácil você fazer uma alocação quando você já tem desenvolvido os produtos, do que tá com dinheiro para descobrir como é que você aloca. Isso é um diferencial. E por isso eu quis fazer dessa maneira. Como a gente quer ser muito criterioso, é muito importante os resultados desse fundo, que é o primeiro veículo nosso listado e tudo mais. Eu tenho outros fundos, mas são fundos privados de outras classes de ativos. Esse veículo que é um veículo listado, é público, é muito importante para a gente ele ser bem sucedido. E eu acho que essa maneira ela é mais inteligente para fazer essa alocação. Eu acho que isso é um dos fatores que vai corroborar para a gente ter um fundo bem sucedido e cada vez mais crescendo e cada vez mais sendo relevante e gerando valor para os cotistas. Você bem colocou que esse problema de ter o caixa disponível para depois alocar é geral. A gente teve muita dificuldade, criou-se uma indústria de searching funds, né? Então um fundo de private equity que é montado para depois procurar empresas. Isso deu um trabalho, um problema na indústria. E a empresa que tem muito caixa, deixa o caixa lá, aí começa a inventar malabarismo com caixa, daqui a pouco está operando derivativos, daqui a pouco quebra e vai ser vendida para o concorrente. Então, ter os projetos, esse bom casamento entre encontrar os projetos, encontrar o capital, é fundamental para gerar valor. Né? Puxar muito fora do tempo é ruim, porque eventualmente você tem uma ideia, mas você não consegue executar porque você não acha o capital. Mas você ficar com o capital parado para depois caçar projeto também é a fórmula de tropeçar. A falta de capital é ruim, o excesso de capital é ruim e o time do capital também, se for errado, é ruim. É o que você falou, falando de outra classe de ativos aí, que a gente já está falando de private equity, se você monta num caminhão de dinheiro e principalmente o private equity, que são as empresas privadas, né, investimento em empresas, enfim, para valorização e venda futura, tem um ponto específico. Se você está numa época que o mercado está muito comprador, a empresa é um ativo muito líquido. É um ativo líquido e é um ativo muito cíclico.
Às vezes a mesma empresa, num momento muito comprador, que o mercado está comprador, ela é bem cara. Se está num momento o mercado muito ruim, ela é muito barata. Se você às vezes está com excesso de capital em um mercado muito bom, é difícil comprar. Você olha as irracionalidades, eu não vou falar nem nível Brasil, vou falar nível mundo, porque a indústria, você fala dos Estados Unidos, é muito maior que a do Brasil em private equity. Mas vamos lá. Quando você fala, olha os valuations que foram pagos em companhias na pandemia, em fundos de private equity que captaram pra caramba, precisava alocar, teve uma destruição de valor incrível. Na tese, óbvio que eles alocarem às vezes empresas que não faziam sentido, ou faziam sentido só num juros muito baixo, que obviamente não ia ser a realidade do mundo, ou pelo menos não era o que eu acreditava, mesmo na época. Mas, às vezes eles investiram em empresas legais, mas pagaram um valuation que não se justifica em momentos atuais. Por quê? Porque eles compraram empresas em momento de juros muito baixo, em momento que o mercado estava muito líquido. E, então, essa alocação foi uma alocação de capital. Os fundos captaram muito, tem que investir, investiram mal e agora tem uma destruição de valor incrível, entendeu? Então, é o que você falou. Eu sei que é difícil, porque assim como é mais fácil captar, é mais difícil comprar um ativo em uma empresa em um momento do mercado em alta, é mais fácil captar no momento do mercado em alta. Então essa é a grande dualidade do setor, eu acredito. Mas você tem que ter muita disciplina e comunicar muito bem para o mercado e ser muito criterioso para que você capte tendo bons projetos, ou pelo menos tendo essa oportunidade de alocar bem, né? Agora, o mercado mais alto também é mais fácil de captar. Mas eu acho que é um dever de casa que todo gestor, todo mundo faz alocação de capital, ele precisa estar o tempo inteiro se fazendo e pensando nisso. Maravilha, estamos batendo esse papo sobre real estate, sobre investimentos alternativos, sobre como pensar seu portfólio, inclusive como analisar esse timing do próprio gestor em casar essas alternativas de mercado entre captação e investimento para sempre cumprir aqui a missão do programa de trazer para vocês as provocações que vão tornar cada um de vocês investidores melhores a cada dia. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o André Colares, CEO da Smart House Investments, sobre o mercado de real estate, sobre investimentos alternativos como um todo, então, sempre com o intuito de trazer aqui para vocês essas mentes que pensam o mercado de uma forma diferente, trazendo provocações para tornar você, telespectador, um investidor melhor a cada dia, com outros insights, com outras formas, pensando outros investimentos que às vezes não estavam no radar. Eu queria voltar para esse bloco expandindo um pouco essa caixinha de investimentos alternativos. Além do real estate, vocês fazem também aplicações, você especialmente olha para outros mercados e olha também para investimentos estressados. Conta um pouco para a gente sobre como é essa caixinha de investimentos, o que vocês olham e o que vocês, inclusive, encontram de oportunidade, o que é caçar oportunidade desse mar, que é quase a resseguradora dos títulos de dívida, né? Na verdade, assim, o ativo estressado é um ativo que ele é muito comum em países mais desenvolvidos, tipo os Estados Unidos. É um mercado muito grande e que as gestoras, elas têm bem mais... Tem várias gestoras que fazem stressed em várias teses diferentes. É um mercado bem mais maduro e consolidado. No Brasil, é uma tese mais nova. Tem uma vantagem estrutural, porque ela é uma tese anticíclica. Então, basicamente, você tem mais safra de crédito, você tem mais safra de ativo estressado, depois de um credit crunch, depois de uma crise, e ela não é tão dependente de janelas macroeconômicas para você fazer a retomada. Ela é mais um business de tecnologia, jurídico, de alocação de capital. Então, ele é uma tese anticíclica, é interessante. Ela, se bem feita, traz bons retornos. E particularmente, falando da gente, a gente tem uma empresa que chama Smart Compass. Acho que quase tudo é smart, né? Mas assim, bom é isso, né? Para ficar fácil, para não errar. Fica fácil lembrar, né? Fácil lembrar. Mas a gente tem uma empresa que chama Smart Compass, funciona em Campinas. É uma empresa nossa, com pessoal que tem um track record muito grande no setor, que a gente cofundou. A gente tem um sistema proprietário que faz basicamente, um sistema proprietário que ele auxilia na investigação patrimonial. A gente tem vários bancos de dados, cartorário, usa, né, vários bancos de dados, vários robôs acessando banco de dados cartorário, acessando registro de aeronaves, de carros,
de minas, licenças de minas. Assim, na verdade, é complicado eu explicar porque é um pouco técnico, mas são várias bases de dados diferentes. Por quê? Através dessa inteligência patrimonial, que a gente tem um software próprio e com também o know-how da equipe, a gente consegue visualizar onde que tem uma ponta de resolução para o crédito estressado. A gente faz um tipo de ativo que é NPL, que chama Non-Performing Loan, são dívidas inadimplentes, que a gente faz essa investigação patrimonial, compra com valor de deságio muito grande e aí a gente depois procede ou uma negociação com o credor, ou numa retomada de um bem, de um imóvel, de um carro, enfim, ou de uma retomada através de um IDPJ. Então é uma tese específica. É uma tese de trânsito julgado. A gente geralmente entra em ações já trânsito julgadas. O que é o trânsito julgado para a realidade nossa? São ações que já têm aquela decisão judiciária no judiciário formada que um credor Y deve tanto para um banco, deve tanto para um fundo. A gente não entra muito nesse mérito do valor da constituição da dívida. Então, a gente compra geralmente créditos depois dessa constituição de dívida, depois desse valor já pronto, mas que o banco ou que o fundo não conseguiu receber, porque não acessou um patrimônio, que deixou passar um imóvel, que deixou passar às vezes uma fazenda que o cara desviou no nome de alguém, que isso infelizmente a gente acontece muito no Brasil. E a gente tem essa tecnologia, esse know-how para entender isso aí, para investigar patrimônio e para aí sim fazer uma compra, porque essa diferença de informação traz para a gente uma arbitragem, de eu saber quanto que eu posso pagar, o que eu tenho que ganhar, isso e aquilo. E a gente tem um know-how bom nisso, é uma empresa que tem dado muito certo. A gente está lançando agora um fundo, inclusive, fechado, um FDIC, que a gente vai ser dono das cotas subordinadas e vamos vender as seniors, né, no mercado aí. E é um fundo que está em momento de burcando portfólio, é um ativo que a gente tem formado muito bem nos últimos tempos. Ponto. Só que o ativo estressado tem muita coisa. Dá para fazer turnover de empresa, tem várias outras teses. A tese específica dessa empresa minha, dentro da classe de ativos estressados, é essa que eu te falei. É comprar single names ou carteiras de crédito, usar esse software proprietário de inteligência patrimonial e o know-how que a gente tem para gerar um resultado bem interessante. Porque aí seu ponto não é a capacidade de pagamento daquela dívida. Você já assumiu que ela é não performável. Né? O ponto é a sua capacidade de, a partir de um conjunto de bases de dados, ver quais patrimônios você poderia absorver para cobrir aquela dívida. Você falou tudo. Quando um banco empresta, um fundo empresta, geralmente ele analisa a capacidade de pagamento. A nossa análise não é de capacidade de pagamento, a nossa análise é capacidade patrimonial. Então eu tenho um patrimônio de X que eu desagio numa taxa bem grande por uma liquidação forçada e eu sei como que eu recebo ou como que eu travo, enfim, em cima disso. Então eu compro uma fração, a dívida por uma fração do que a pessoa tem de patrimônio, eu tenho como acessar isso. Então basicamente é isso. Não é uma análise de capacidade de pagamento do credor, é uma análise de o que o credor tem de patrimônio acessível. Seja um imóvel, seja um carro, seja um avião, enfim. Agora você tem que nutrir um expertise tremendo aí também em liquidar esses ativos depois, né? Como é que você faz? Você tem que aprender a vender avião, aprender a vender carro. Mas por incrível que pareça, os aviões e carros, que você deu um exemplo, eles são ativos. Você tem um deságio, mas são ativos um pouco mais fáceis porque você tem uma precificação mais controlada. E na verdade, a maior parte das nossas saídas, a maior parte desse tipo de tese nos ativos judiciais do Brasil é feito através de imóveis e fazendas. O brasileiro ele é, por essência, muito patrimonialista. As pessoas que têm problemas financeiros de crédito, a maioria delas tem um patrimônio ou que ela usou esse dinheiro para comprar ou que ela já tinha. Então, assim, a maior parte das resoluções são através de imóvel. E sim, tem que ter um know-how muito grande. Isso me ajuda, essa base imobiliária minha me ajuda muito. E principalmente porque às vezes os imóveis ou as fazendas são em lugares muito pulverizados. Então, se você não tiver um know-how de como revender isso, de como liquidar, para um FDIC desse, você tem que realizar dinheiro. Então, assim, você tem que ter esse know-how para liquidar. E por que às vezes bancos muito grandes têm dificuldade? Porque às vezes são imóveis pingados em praças específicas, que vai trazer uma complexidade. Como a gente já é do business imobiliário, para a gente é mais fácil. De certa forma, esses business se conectam por esse canal comunicante do imóvel. A gente fala que assim, a gente fala não, assim, até brinca, né? Que isso não é o máximo, mas é uma brincadeira. O tipo de tese nossa
Basicamente, a gente está comprando um imóvel muito mais ou um imóvel é uma fazenda muito mais barato, na grande parte dos casos. Quando a solução é via imobiliária, ou imobiliária urbana ou imobiliária rural, a gente está comprando um imóvel muito, muito mais barato do que o valor de mercado. Então, basicamente, eles são interligados. Claro que não é só isso. Essa o estressado que a gente faz, ele tem uma tese jurídica muito forte, tem um componente de tecnologia importante, tem um know-how. Mas a base imobiliária, com certeza, é uma das capacidades, é uma das habilidades, é um dos conhecimentos que a gente tem que ter para performar bem. Agora, aí a operação na mina de lítio, como é que entra nessa sopa aí? A gente acabou... É engraçado que não tem nada com... Assim, é um pouco atípico, né? Eu tinha já uma empresa... Tenho, né? Na verdade, uma empresa de mineração de quartos, que eu já tenho ela, acho que 5 anos. É uma empresa menor, por padrão. E aí teve aquela corrida do lítio, que foi principalmente... Você conhece um pouco do mercado de mineração? Muito pouco. No mercado de mineração, basicamente, você tem 2 tipos de companhia. Você tem as... Eu vou explicar de maneira bem resumida, né? Porque é muito específico. Mas você tem as Major e você tem as Junior Company. Você tem aquelas empresas muito grandes, igual a Vale, igual a BHP, igual, enfim, outras. E você tem as empresas que elas são, que elas são as mineradoras Júnior, que você tem basicamente 2 grandes mercados que você consegue acessar ao capital. É Canadá e Austrália. Londres tinha um pouquinho antes, mas Londres baixou nessa questão de mineradoras Júnior. Então é mais Canadá e e Austrália. Não existe financiamento bancário para mineração no período que ele é mais arriscado, que ele é o período de desenvolvimento do ativo, de pesquisa, de prospecção, de certificação. Então não existe. Lá fora existe o dinheiro de capital de risco mesmo, de equity, né? Então você basicamente... Por que eu estou conjecturando isso, explicando? O lítio começou a mudança do padrão da matriz energética, como todo mundo já sabe. Teve essa questão dos carros elétricos e começou a faltar lítio no mercado. As companhias fizeram listagens, companhias júnior fizeram listagens lá no Canadá, fizeram listagens na Austrália e começaram a captar muito dinheiro para desenvolver novos ativos de lítio. E no Brasil, os ativos de lítio que eles estão mais provados, eles estão no Vale do Lítio. O Vale do Lítio é uma região próxima, ali no Vale de Jequitinhonha, e é uma região próxima, bem próxima da cidade que eu moro, eu moro, na verdade, eu estou morando em São Paulo, lá, assim, enfim, mas da cidade que eu nasci e que eu tenho uma sede administrativa lá, que é Montes Claros. E aí a gente acabou recebendo, pela proximidade regional, a gente acabou recebendo muita gente que tinha sofrido assédio aí do pessoal de fora e culturalmente eles têm uma dificuldade ou ficam preocupados de fazer negócio. O pessoal, a maioria das pessoas gringas e tudo, de outros países, ia procurar a gente. Eu estudei o CEDOR, entendi que era uma questão de time muito propícia. E aí eu usei minha equipe de geologia, enfim, equipe lá da mineração que a gente já tinha, para poder começar a pesquisar, a desenvolver. Aí a gente começou a desenvolver, tem um portfólio aí de uns 160 áreas, uma parte no Vale do Lítio, uma parte na província de Borborema e outras províncias litíferas do Brasil. Depois disso a gente andou para frente, eu comecei a procurar um pouco o mercado, ver como é que eu ia fazer, quem ia procurar para mandatar esse ativo e tudo mais. Acabamos conhecendo uma pessoa que hoje assim, é um grande amigo, ficou um grande amigo, gostou do projeto nosso, acreditou, se tornou sócio, que é o Luiz Azevedo. É uma pessoa, é um dos principais players de mineração e de desenvolvimento de prospecção e ativos minerais do Brasil. Ele já participou, eu devo estar falando a menos, assim, uns 10, 12 companhias listadas. Hoje ele tem uma companhia listada que chama Bravo Mining Company, que está listada no Canadá. É uma companhia de platina, cobre e tudo mais. Um ativo brasileiro, mas que está listado no Canadá. A última companhia dele foi vendida, a única companhia que ele participava, que chamava Avanco, que era uma mina de cobre, ele foi vendida por em torno de 400 milhões de dólares. Então, assim, é um valor bem considerável. Assim, ele teve muitas saídas bem-sucedidas. É um cara de uma extrema... E na mineração é engraçado falar isso, porque são ativos arriscados. Alguém que participou de várias empresas de mineração é muito difícil. Então, dentro do setor, ele é muito bem reconhecido. E além de um ser humano fantástico, um cara excepcional, tenho aprendido muito com ele. Eu brinco com ele, falo, Luiz, você é meu professor aí na área, viu? Vou aprender com você, que é perto dos bons que a gente, né, fica melhor um pouquinho. Perto dos muito bons, no caso dele. Enfim, aí ele tornou sócio, ajudou a gente começou a fazer as negociações do ativo. Tivemos uma proposta de fusão reversa para ser controlador de uma empresa listada lá na Austrália, que tinha captado dinheiro, mas tinha tentado desenvolver os ativos e deu errado. Tivemos uma proposta de equity por uns 3 ou 4 fundos grandes fora, que já eram, alguns deles inclusive já eram de base de investidores deles em outras empresas, né?
mas aí optamos por aderir a um caminho específico e seguir, e estamos fazendo um desenvolvimento de ativo. É uma empresa bem promissora. A gente agora eu estava na reunião de diretoria agora no Rio da empresa na semana passada, né, sexta-feira agora, já vendo, a gente já está iniciando pesquisa de campo, estamos avaliando, estamos investindo bem, e é uma empresa que tem sido muito promissora. Eu acho que vai ser uma geradora de valor incrível para a gente, para a empresa nossa de investimento daqui a alguns anos. A gente está com um projeto, diferente do cenário de mercado, a gente está comprando um projeto mais de médio e longo prazo. Eu não importo quanto que o lítio vai estar no ano que vem. Eu estou fazendo um projeto que seja daqui 5, daqui 7 anos, quando eu acho que o mercado vai ter uma estabilidade maior, que o lítio caiu muito, aí agora deu uma subida, mas assim, ainda está naquela fase de adoção, só que eu acho que a tendência do veículo elétrico é uma tendência que não tem como ser freada, essa mudança de matriz energética. A dúvida minha vai aumentar muito daqui 5, daqui 10, não sei, se eu não sei te responder, cada um fala uma coisa diferente, mas eu quero estar posicionado e vou estar posicionado com bons ativos desenvolvidos para pegar essa demanda, pegar essa necessidade do mercado, que eu acho que a matriz energética vai acontecer. E é um gerador, eu sou controlador da empresa, então assim, eu acho que vai ser um gerador de valor, é um caso de multiplicação de valor para mim muito grande, pelo que a gente colocou de capital lá dentro, pelo que a empresa tem de valor hoje e pelo que eu acredito que a empresa vai ter de valor no médio e longo prazo. E tem espaço para melhoria de performance? Como é que é? O mercado muito... Você pega extração de petróleo, tem um book, a empresa sabe mais ou menos para cada tipo de projeto quanto vai custar a extração e não foge muito disso. A empresa tem pouca margem para explorar tecnologias específicas. Dentro de mineração de lítio, por exemplo, existe espaço de melhoria ou você vai compra de um lado e sai lítio do outro? Mineração de lítio é muito novo. Tem poucas minas do mundo que estão operacionais e já tem uma capacidade grande, já testada há muitos anos. Pensa que o lítio, até poucos anos atrás, era usado para remédio, são usos bem mais controlados. Foi de poucos anos para cá que a demanda, o preço, se olhar também o componente curva de preço subiu muito. Então você não tem muito essa base. Primeiro ponto, até o estudo, a prospecção mineral, ela em si, ela muda muito, tem muitas variáveis que são incontrolavelmente, lógico que você tem um orçamento, você trabalha, mas por exemplo, às vezes você vai sondar, você vai certificar, às vezes você precisa fazer X furos de sondagem, às vezes você precisa fazer 2.000 furos de sondagem é caro, então isso aumenta o custo do projeto. Às vezes você vai certificar, você precisa trabalhar com 50 áreas para ter às vezes você precisa trabalhar com 50 para dar uma mina grande. Isso aí muda. Então são vários componentes de mudança. Ponto. Depois que você está certificado lá no padrão de certificação internacional, depois que você tem um estudo de viabilidade bem feita, de lá para frente é uma conta diferente. É uma conta já bem menos arriscada, é uma conta que você já consegue ter uma previsibilidade de quanto você gasta pelo que você vai conseguir extrair. Porém, eu acho que com o passar do tempo e algumas mudanças tecnológicas que estão tendo, a tendência é baratear um pouquinho esse custo de extração de lá para frente. Mas essa conta já é bem mais controlada. A maior parte do risco da mineração, ela está no desenvolvimento do ativo, na prospecção, no desenvolvimento do ativo e na certificação das reservas. Também é o maior ganho. É o maior ganho de valor quando você estuda você estuda o gráfico de taxa interna de retorno do investimento. O maior ganho está na prospecção e no desenvolvimento até a certificação. Passou a certificação, basicamente é um fluxo de caixa descontado. Ou então é um valor diferente, é um valor que não varia tanto. Porém, também é um valor bem, como tudo no investimento, o risco está assim, 90% até se certificar as reservas. Então, por isso também tem um ganho maior agregado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. De onde veio a ideia de ser médico e para investimentos em primeiro real estate, depois no mercado financeiro? Você tinha uma profissão tão melhor, tão mais tranquila na vida, família feliz de ser médico, você foi entrar nessa maluquice de mercado financeiro, não consegue ter telefone mais? Eu acho que assim, primeiro eu deixei médicos mais inteligentes a medicina, mas assim, brincadeiras à parte, eu não tinha vocação. Assim, eu entrei por uma questão de desejo familiar e tudo mais, eu não tinha vocação e eu comecei a trabalhar no começo da faculdade, primeiro porque assim, eu sou numa cidade média, então assim, é uma cidade mais difícil, você não tem muitas carreiras alternativas, basicamente você ser médico, ou você, na época, né, mas você ser médico, ou você ser engenheiro, ou você passar no advocacia e passar no concurso público, não tem muita oportunidade em cidades menores, principalmente, nós estamos falando de coisa de 15 anos atrás, né,
então não tinha lá grandes possibilidades de carreira. E aí eu fiz medicina, eu era um bom aluno e tudo mais, cheguei, eu não gostei do curso, eu não me encontrei, e eu não enxergava muito esse negócio de fazer a vida toda uma coisa por dinheiro, uma coisa que você não era feliz fazendo, entendeu? Aí eu fui caçar um jeito de trabalhar. A oportunidade que apareceu foi no mercado imobiliário, foi totalmente ocasional, foi por causa de uma questão de oportunidade mesmo. Abracei, deu muito certo, muito rápido. Quando eu formei, eu já tinha uma condição financeira boa, que eu não precisava mais exercer a medicina, eu já tinha uma empresa organizada, já estava com um tamanhozinho relativo. Então, eu acabei que eu fui muito bem sucedido na minha escolha do mercado imobiliário, e eu acho que assim, se eu tivesse talvez escolhido um negócio que talvez eu teria virado médico se eu tivesse escolhido um negócio pior. O negócio imobiliário é muito bom, no Brasil, historicamente, para se você alocar direito, se você fizer bem feito, alocar direito do capital. Então, foi por causa disso, foi uma questão de oportunidade. Depois, no processo, eu acabei me apaixonando pelo mercado imobiliário. Ainda se o mercado imobiliário não fosse rentável do jeito que é, eu acho que eu continuaria fazendo, talvez até por hobby, de tão divertido e tão, assim, magnífico que é você desenvolver um produto, você criar, você pensar como que as famílias vão morar lá dentro, você pensar todas as questões de como que você pode melhorar a vida das pessoas, como que, assim, sei lá, a família vai estar lá, assim, é muito legal. O mercado imobiliário é viciante. Se você conversa com qualquer um que é um incorporador, que é um loteador é raiz, você vai ver, os caras são apaixonados por isso. É muito viciante o negócio. E além de, no Brasil, o imóvel ser, historicamente, um muito bom ativo para quem aloca bem. Muito bom, André. Muito obrigado pelo papo. A gente está chegando aí no final. Queria agradecer pelo seu tempo, por dividir um pouco aqui o seu conhecimento. Eu que estou muito grato, adoro o programa, adoro o canal seus. Acho que esse trabalho que vocês fazem, essa missão de levar o conhecimento do mercado financeiro e o conhecimento de finanças assim, mais abrangente para mais pessoas e as pessoas entendam mais, acho que isso tem uma relevância incrível no Brasil. Eu acho ainda que a nossa população em geral ela é pouco instruída do ponto de vista financeiro. E o dinheiro, às vezes no Brasil, o ganhar dinheiro, o evoluir na vida profissionalmente, financeiramente, às vezes não é tão bem vista, mas devia ser. A prosperidade, a questão da evolução financeira, melhora os índices sociais, melhora a vida da pessoa, a pessoa tem condição de melhorar a família, e tudo isso advém do conhecimento, entendeu? Se não fosse o conhecimento, ele é um catalisador. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acompanho, acompanho aí o canal seus e estou muito lisonjeado e honrado de poder ter a oportunidade aqui de participar. Muito obrigado. E deixe seus contatos, quem quiser continuar acompanhando vocês, até investir no fundo, nos fundos da Smart House. André Colares Smart, né? Que hoje eu estou usando mais Instagram, assim, as redes. O pessoal tá colocando Instagram. Meu LinkedIn, agora eu esqueci, não vou ser sincero, acabei de esquecer o LinkedIn aqui, mas vou falar depois lá no meu Instagram, acho que tem meu LinkedIn, dá pra puxar. E nosso fundo listado, nosso veículo listado é o SMRE11. Quem puder, quem tiver oportunidade, investe lá com a gente, que vai ser uma honra ter vocês aí como cotistas. Fechado, André, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado à Smart House por ceder aqui a participação. André, muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre com o intuito de trazer essas mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro para tornar você um investidor melhor a cada dia, seja com a discussão de portfólios, momentos de mercado, pensar em investimentos fora da caixa, enfim, trazer suas contribuições para a sua carteira de investimentos. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos e seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br e deixe também sua dúvida, sugestão, seu contato, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui e até a próxima.